pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que é sobre prosperidade. Mas não necessariamente prosperidade de uma forma genérica, porém prosperidade à luz da Bíblia. E quem me conhece pessoalmente sabe que esse é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Eu acho que eu falo disso todos os dias e eu busco muito isso, então eu gosto bastante desse tema. E os vídeos desse canal, eles não são vídeos aleatórios que eu falo, quero falar sobre isso, vou falar. Todos os vídeos que eu faço aqui são vídeos que o Espírito Santo fala comigo, que Deus fala comigo, me manda estudar um pouco sobre tal assunto, e aí a partir disso eu faço um vídeo aqui. Geralmente eu oro, às vezes eu jejuo, enfim. Então, esses vídeos é como se eu fosse assim, eu faço eles como se fosse uma porta-voz daquilo que Deus quer falar com as pessoas que assistem esse canal. Então saiba que isso não é algo que vem necessariamente de mim, mas é algo que o Espírito Santo fala através da minha vida. Enfim, sem mais delongas. Inclusive, se você gosta desse conteúdo aqui desse canal, já me segue no meu Instagram, @eusomarinareis, tá bom? E @curso sobre vestibulando se você quer conteúdos ali sobre vestibular. Enfim, então o tema é como ser bem sucedido sendo jovem, né? À luz da Bíblia. E aí, o primeiro ponto que surge é o que é ser bem sucedido. Porque existem várias perspectivas, mas do ponto de vista mais genérico, digamos assim, mais global, de forma geral, ser bem sucedido é você ser rico, é você ter prosperidade financeira, digamos assim. É isso que, de forma geral, o mundo pinta. Porém, quando você pensa do ponto de vista cristão, e eu não prego nenhum tipo de religião, a católica ou a evangélica, mas quando você pega a luz da Bíblia, de fato, o que é ser bem-sucedido? É ser próspero. Porém, o mundo prega uma prosperidade que tem só uma faceta, que é a prosperidade material. Mas, quando você enxerga isso de uma forma mais bíblica, você vê que a prosperidade do céu, ela tem várias facetas. Tanto que a gente sabe que Deus é o dono do ouro e da prata. E que quando ele fala sobre o céu, ele fala que as ruas são de ouro e de cristais, como diz aquela música lá, Além do Rio Azul. Então, se Deus é o dono do ouro e da prata, e, enfim, dono de tudo, então, de fato, ele sabe o que é prosperidade. E a prosperidade bíblica, ela tem várias facetas. Então, você, de fato, quando for próspero, você terá prosperidade material. Olha, tá chovendo aqui. Você terá prosperidade. Caramba, tem mais latinha ali. Quando você for próspero à luz da Bíblia, você terá prosperidade material, prosperidade espiritual, prosperidade emocional, prosperidade familiar, prosperidade em todas as facetas da sua vida, tanto em relação à terra quanto em relação às coisas celestiais. E eu acho que um versículo aqui, um trecho bíblico que descreve de fato muito bem o que é prosperidade é o Salmo 1. Ele diz, eu vou ler ele inteiro aqui, mas depois eu vou recortar a parte que fala genuinamente sobre prosperidade. Então, bem, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo e as suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então a parte que ele fala de prosperidade, de que bem-aventurado é aquele cara que obedece ao Senhor, é justamente isso. Tudo o que você fizer prosperará. Tudo o que você colocar a sua mão prosperará. Porém, dá um adendo aqui, no seu tempo. Dá fruto no seu tempo. Então não é automático, virei cristão, agora automaticamente tudo que eu fizer vai prosperar. E existe uma condição aqui. A prosperidade de Deus, ela não é necessariamente algo automático, como por exemplo a salvação, que você aceita Jesus e você é automaticamente salvo. Não. Além da salvação, com exceção da salvação, todas as outras promessas
do reino de Deus aqui para a terra e para o céu, elas são tomadas por esforço. Até diz o versículo, né, que tudo é tomado por esforço no reino dos céus. E promessas de prosperidade e outros aspectos, elas são condicionadas à obediência. Então aqui ele fala que bem-aventurado um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tipo, existe uma condição para você prosperar em tudo. Você precisa obedecer ao Senhor, você precisa não andar com os ímpios, nem na roda dos escarnecedores, você precisa meditar dia e noite na lei do Senhor. Então existe ali toda uma condição, ok? Mas prosperidade, por definição, do ponto de vista bíblico, é isso. É você ser bem-sucedido, né, do ponto de vista bíblico, é isso. É você ser próspero em tudo o que você puser as suas mãos, mas no tempo certo, ok? E aí, agora trazendo de fato os exemplos que eu queria dar aqui, né, nesse vídeo, lá em Josué 1:9, quando o Senhor levanta Josué para que ele pegue lá toda a galera de Israel e conduza eles no deserto para a terra prometida, ele dá uma ordem para Josué. Está escrito lá em Josué 1:9, que inclusive foi o status do meu WhatsApp por muito tempo, acho que eu vou até colocar de novo. Que ele fala o seguinte: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Então Deus dá essa ordem para Josué, que era um jovem na época. Quando ele foi suceder Moisés, ele era ainda jovem. E isso é uma coisa que eu queria muito frisar aqui. É que Deus, ele chama muitos jovens para coisas grandiosas. Mas é claro que existem processos. Então, o Senhor, ele muitas vezes chama jovens, né, para grandes missões, assim como ele chamou, por exemplo, Josué para conduzir o povo para a Terra Prometida, chamou Davi, chamou José, chamou Timóteo e muitos outros homens aí que foram gigantescos, fizeram coisas colossais dentro da Terra. Isso nem se fala no âmbito celestial, é só aqui na Terra. E aí eu queria dar alguns exemplos dessas pessoas e tudo mais, do que eles fizeram e, enfim, dos processos até que eles conseguissem atingir a prosperidade que Deus havia prometido. Então, em relação a Davi, que era um simples pastor de ovelhas, ele era o menor da casa dele, o Senhor fez uma promessa para ele e ele se tornou literalmente o maior rei da história de Israel. Ele foi lá em 1 Samuel 16, 11 até o 13, fala que Davi foi ungido por Samuel ainda jovem. Isso que é interessante. É que eles foram grandes homens, mas que o Senhor chamou eles ainda na sua juventude. Então o Senhor chamou Davi ainda quando ele era jovem. Ele tinha ali uns 13 anos, se eu não me engano. Enfim, não é exatamente isso, mas ele tinha ali entre uns 13 e 15 anos, no momento que ele foi ungido. Outra pessoa que foi consagrado, que foi ungido, que foi chamado jovem, é José. A palavra de Deus fala que ele era o irmão mais novo lá dos filhos de Jacó, e ele se tornou o governador do Egito. Só que o processo dele foi muito complicado. Vocês sabem que ele foi jogado numa cisterna, ele foi preso, ele foi vendido. Enfim, ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar, então ele passou por um processo muito complicado, até que ele se tornasse ali governador do Egito, o segundo cara mais poderoso do mundo na época. Outro cara que também o Senhor chamou jovem, né, foi Timóteo. Timóteo era muito jovem ainda quando ele virou o braço direito do apóstolo Paulo, implantando várias igrejas ali. Ele liderava, ele pastoreava uma das igrejas primitivas na época. Então, ele foi muito importante. Então, o Senhor chamou cada uma dessas pessoas aqui, ainda jovens, para grandes coisas. Mas, uma coisa interessante aqui em relação a isso, é que o fato de Deus ter chamado essas pessoas para grandes coisas não anula a verdade de que eles passaram por processos infernais. Se você for parar para pensar em Davi, o Senhor ungiu Davi para ser rei, ainda jovem e tudo mais, que ele já sabia que ele ia ser rei, matou Golias lá, uhul! E aí depois disso ele começou a ser perseguido por Saul. E Davi passou um processo desgraçado, infernal. Davi foi perseguido por anos. Davi passou necessidade, Davi foi humilhado, Davi passou fome. Gente, Davi, ele fala lá em algum dos salmos que era como se o Senhor estivesse desamparado. Ele fala, Senhor, quando é que vai lembrar de mim? Então ele passou por muitas dificuldades. José foi preso e tal, foi jogado na cisterna, enfim, aconteceram várias coisas ruins com ele.
E esses caras, eles passaram por processos tão dolorosos, tão ruins, e isso me remete ao fato de que, se o Senhor te prometeu algo grande, principalmente em relação à prosperidade, à liderança, meu irmão, se prepare para a lapada que você vai levar. Porque eu entendo que essa galera que passou por esses processos, porque eles precisavam chegar em altos patamares, eles precisavam ser forjados o suficiente por Deus para conseguir liderar de uma forma submissa a Deus, de uma forma que eles liderassem com sabedoria, com amor, com caráter, com honestidade. Então, todos eles passaram por processos, principalmente Davi e José, que foram muito exaltados, mas eles passaram por processos humilhantes, difíceis, processos em que eu acredito que muitos deles queriam morrer, processos difíceis mesmo. Eu te garanto uma coisa, quanto maior é a promessa que o Senhor te deu, maior é a forja, a fornalha da aflição, a prova, sabe? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E eu acho que isso se aplica até no início da promessa. Então, se eu te prometi algo muito grande, sabe? Se Deus prometeu algo muito grande, significa que a lapada, o processo vai ser pior ainda. Para que o Senhor forge o nosso caráter, tudo, sabe, em nós, para que nós possamos estar ali sendo uma autoridade representante de Deus na Terra. Então, eu acredito que é por isso que ele faz esses processos, né? Essas fornalhas da aflição, essas forjas, essas provas aí, enfim. Porém, inclusive tem até um versículo aqui interessante, um versículo não, mas algo interessante é que ele não deixa de nos chamar para algo grande por causa da nossa pouca idade, por causa da nossa imaturidade, por causa da nossa inexperiência. Mas ele nos capacita ao longo do processo. É justamente isso que ele faz. É por isso que esses processos são tão dolorosos, né, para formar grandes autoridades submissas a Deus. Porque ele está nos forjando, nos capacitando. É por isso que essas grandes autoridades que ele quer exaltar, ele chama logo na juventude. Porque são processos longos de forja, de fornalha, para que, sei lá, no auge ali dos seus 20 e poucos anos, 30, 40, depende da história, depende da pessoa, aquela pessoa esteja plenamente com intimidade e um caráter forjado por Deus, pelo Espírito Santo, para que ela consiga prosperar, para que ela consiga ser bem-sucedida, para que ela consiga liderar, ok? Então, algo interessante que eu gostaria de frisar é que, se Deus te chamou para algo grande, mesmo que você não se sinta capacitado, mesmo que você fale que é tipo criança, se não ainda sou criança, assim como Jeremias falou, mas se Deus te chamou, ele certamente vai te capacitar, assim como ele capacitou cada uma dessas pessoas aqui, ok? E aí uma coisa interessante aqui, voltando, recapitulando a história de Josué, porque ele falou para Josué ser forte e corajoso, dentro da história de Josué, em que ele precisava liderar a galera para conquistar a terra prometida de Canaã, existia um empecilho. Um dos empecilhos era a cidade de Jericó, porque ela era como se fosse o símbolo da conquista da terra prometida. E eles precisavam conquistar aquela cidade. E o jeito que eles conquistaram Jericó foi interessante, porque o Senhor mandou eles marcharem durante a cidade de madrugada, lá darem 7 voltas, né, e tudo mais. E, enfim, o Senhor deu a ordem para Josué. Josué obedeceu a ordem e, através da obediência desse líder, as muralhas de Jericó caíram e Israel ali conquistou a terra prometida. Então, algo interessante, recapitulando ali com o início, Josué, né, e tudo mais, sobre ser bem-sucedido, é que o seu sucesso nos projetos, ele depende 100%, eu acho que 99%, porque tem a graça de Deus. Mas uma outra parte depende grandemente da sua obediência a Deus. Josué obedeceu criteriosamente a ordem de Deus e ele teve sucesso no projeto ali que Deus tinha mandado. E aí, comprovando isso de forma bíblica mesmo, lá em Josué 1, 7 até o versículo 8, diz o seguinte: somente seja forte e muito corajoso para ter cuidado de fazer tudo o que está escrito na lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde você quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então
os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, ele te dá literalmente a fórmula do sucesso aqui, através dessa história e da contextualização que eu estou te dando. Se você quer ser um jovem bem-sucedido à luz da Bíblia, se você quer que todos os seus planos deem certo, no sentido, é claro, os que estão alinhados com o coração do Senhor, se você quer que as coisas prosperem, nossa, esse final aqui, se você quer que as coisas prosperem na sua vida, faça isso aqui. Obedeça ao Senhor, medita na lei dele, obedece de fato as ordens que ele te dá e você vai prosperar, ok? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar um like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você sente no coração que seria interessante assistir e me segue nas redes sociais, @eu sou Marina Reis e @curso Vestibulando. Te vejo na próxima.